A câmera nossa caiu ali, então vai direto em você, tá? Vou tentar colocar só no final. A câmera que abre no jornal, a do Milton, ok. Milton, eu falo pra você que você vai me dar uma boa notícia. 10 segundos, atenção, voltando. Estamos de volta com o nosso Super News, direto aqui dos estúdios da Rede Super, da Rádio Super aqui em Belo Horizonte. Um grande abraço a você que nos ouve pela 100,5 FM, você que nos vê pelos diversos canais que transmitem a Rede Super, até você que nos vê pela internet, um grande abraço. Um abraço a você que está aí na Alemanha. Sabe por quê? Porque o Milton vai me dar uma ótima notícia que vem da Alemanha, não é isso? Milton Guimarães. E aí, Cássio, como é que você tá? 100%. Estou feliz que tem notícia boa vindo da Alemanha. Tem notícia boa porque você gosta de futebol, Cássio? Muito. Pois é. Estou com crise de abstinência. Tá com crise? Eu não sou muito fã de futebol, não, sabe? É mesmo? Não sou muito chegado, não. Mas o campeonato alemão vai voltar. Isso, a Bundesliga, né? O nome é feio, mas feio demais, nossa. Mas é o nome da liga de futebol da Alemanha, a Bundesliga, que volta esse final de semana já com 3 partidas. Vai ser muito interessante, porque, obviamente, todos os cuidados serão tomados, né, de isolamento social. Os jogadores não estarão com máscaras, mas quem estiver no banco vai ter que estar com máscara, né? Vai ser sem torcida, né? Mas vai ser transmitido o jogo, né? Pergunta se eu vou ver esse jogo. Pode ser o Werder Bremen contra o Borussia Mönchengladbach, o que for eu vou ver. Né? Inclusive, né, nós temos imagens aí, né, de um dos jogadores lá do campeonato alemão, mas, gente, tá fazendo falta. E não custa, porque, olha só, os jogadores vão estar ali. Obviamente, todos eles fizeram teste, deram negativo para coronavírus. Sim. Né? Eles estarão sem máscara, mas os colegas no banco também estarão ali com suas devidas máscaras, né, guardar todo o cuidado. E sabe o que eu acho, Milton, não sei o que você pensa, não necessariamente falando de futebol, sim, mas a gente precisa de também ter um pouco de lazer, porque tem gente que tá tendo crise aí, viu, rapaz, ficando parado em casa sozinho, sem sim, ter um momento de relaxamento, é preocupante, né? É muito preocupante, porque tem muita gente que sofre, né, com essa questão da solidão, e não só da solidão, né, mas de não ter uma atividade para fazer em casa. Exatamente. Ô Milton, notícias do nosso presidente, né? Notícias, inclusive, já continuando esse assunto, né, que a gente estava falando, é que ontem o Bolsonaro colocou aí, em uma edição extra do Diário Oficial, ele colocou mais algumas atividades essenciais para o país durante esse período de pandemia. Na semana passada a gente tinha comentado que ele tinha incluído aí os serviços de construção civil, você deve estar lembrado, né? Isso. Só que ontem ele decidiu incluir outras 3 atividades, que são as atividades de salão de beleza, barbearia e também de academia. Você estava falando aí de esportes, né? Só que agora é para academia e ele disse que vai começar, ele colocou porque juntos, essas 3 atividades juntas geram aí pouco mais de 1 milhão de empregos. Uau! Ele disse que existe sim a preocupação com relação à doença, mas que deve ter uma preocupação em relação aos empregos também. Isso. Porque isso pode gerar um grande problema econômico, né? E vai ter que ser feito com agendamento, sim, né, Sim, Milton? vai ter que ser feito com agendamento. Sem aglomerações nos salões, nas barbearias, sim, né? Só que é importante lembrar, Cássio, que apesar disso, o STF entende que mesmo que isso seja uma ordem vinda do governo federal, é preciso a gente ter a dimensão de que existem os governos estaduais e municipais e que eles também devem determinar se essas atividades deverão retornar ou não. Ou seja, por mais que seja um decreto do governo federal, a gente tem que entender se o nosso prefeito ou se o nosso governador concordam com essas atividades. Porque caso eles não concordem, infelizmente, nós não vamos poder incluir essas atividades no nosso dia a dia. Entende? Muito interessante isso. Sim, né? sim. É interessante porque aqui em Minas Gerais a gente tem visto que o governador Romeu Zema, né, ele tem concordado com muitas ações aí do governo federal. Já o nosso prefeito Alexandre Calil já é o contrário, né? Ele não costuma concordar muito com o que o governo federal tem feito. Então a gente tem que ficar, quem mora aqui em Belo Horizonte tem que ficar atento, porque às vezes é esperto. Às vezes você é empresário, né? É barbeiro ou dono de um salão de beleza, cria expectativa, mas você tem que respeitar também as ordens do governo estadual e também do nosso governo municipal.
Lembrando que 8 governadores já disseram que não vão seguir as ordens do governo federal em relação ao retorno dessas atividades essenciais. E são os governadores da Bahia, do Ceará, do Pará, da Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e Sergipe. Só tá faltando São Paulo para completar a lista da oposição. Por enquanto ele não falou nada, viu, Cássio? Mas observe, é interessante. Todos eles são de partidos de oposição. Sim. É muito interessante. E dizem sempre o mesmo argumento, de que se voltar essas atividades essenciais, provavelmente vai ter um crescimento aí do número de casos infectados pelo coronavírus. Mas são os diplomatas, são pessoas preocupadas com a humanidade, que eu fico consternado com tanto amor pela humanidade. Ô Milton, eu vou pedir para você, porque você tem outra notícia sobre o Calil. Sim. Que me chamou a atenção. Primeiro. Exatamente. Tá. Porque você falou, né, dessa dimensão, que é muito interessante no nosso país. Não adianta ter um decreto federal, sendo que a gestão é municipal ou estadual. O nosso prefeito Alexandre Calil, né, que falou outro dia que ia construir, não, como é que fala? Ia cavar 1.900 covas no cemitério de Belo Horizonte. Ele falou isso, né? Só que ontem ele deu uma declaração muito polêmica, viu, Cássio? Ele falou que ele vai fechar Belo Horizonte com pelo menos 13 barreiras sanitárias. Ei! Você sabe o que são barreiras sanitárias, Cássio? Explique, Milton, vamos lá. As barreiras sanitárias são, como ele disse, barreiras que são criadas para que agentes de saúde possam verificar as pessoas que estão entrando na cidade. E ele vai fazer isso. Vai fechar Belo Horizonte. Vai fechar Belo Horizonte com essas 13 barreiras. É claro que ele não consegue fechar isso completamente, né, Pois Cássio? é. A gente sabe que ele não consegue. E nessas 13 barreiras ele vai colocar agentes de saúde e também a polícia militar para ir barrando aos poucos a entrada de veículos. E olha o que ele vai fazer. Digamos que você está chegando a Belo Horizonte. Sim. Você vai estar chegando com o seu carrinho, eles vão parar você. Um agente de saúde vai testar isso, não é testar, né? Ele vai colocar aí, medir a sua temperatura. Ah, sim, tem aquelas maquininhas que eles estão usando. Isso mesmo. Ele vai medir a sua temperatura. Ele não disse o que vai acontecer se, por exemplo, você for constatado que você está com febre. Ele não disse o que ele vai fazer. Desce do carro e vai ficar sentado no meio-fio. Ou pedir assim, fique em quarentena na sua casa, né? Mas isso aí não vai adiantar nada. Se você tiver que trabalhar, você vai trabalhar mesmo doente. Ô, Milton, né? eu queria entender. Vamos conversar. Conversemos agora. Sim. Por exemplo, você sabe que eu moro em Lagoa Santa, uma cidade, né, da região metropolitana. Lá em Lagoa Santa, já foi, o prefeito fez alguns dias barreiras sanitárias, mas o acesso principal da MG10 para Lagoa Santa é uma via. Então não tem jeito de você escapar. Se você vem de Belo Horizonte, sai daqui onde nós estamos, para Lagoa Santa, você tem que passar por ali. Sim. Salvo que você pega uma estrada vicinal, de terra, alguma coisa assim. Sim. Agora, Belo Horizonte, quantas entradas temos nessa cidade, Milton? Será que o prefeito conseguirá isso? Não vai conseguir. Não dá nem para contar. E o pior de tudo é que ontem ele disse que Belo Horizonte está importando doentes, principalmente de São Paulo, Rio de Janeiro e Pará. Aí eu fiquei assustado, mas Pará, por quê, né? E aí ele foi criticar a empresa Vale. Isso mesmo. Você sabe, Cássio, que, por exemplo, se você é um engenheiro e trabalha para a Vale, muitas vezes você tem que ser transferido lá para a Vale, trabalhar lá durante um tempo e aí você retorna para Belo Horizonte para rever sua família, né? Isso. Muitos engenheiros fazem isso, né? E de 15 em 15 dias eles retornam aos seus lares para rever esposas e filhos, enfim. Ele disse que nesse ambiente a Vale está importando pessoas doentes. Ou seja, são mineiros, belo-horizontinos, que estão trabalhando lá e que acabam tendo que voltar para rever suas famílias. Ele disse que nesse sentido a empresa Vale está importando pessoas doentes. Inclusive aqui na região metropolitana, no Hospital Madre Teresa e lá no Biocó, há alguns dessas pessoas que estão com Covid-19, né, sendo tratadas normalmente como tem que ser. Né? Mas realmente o povo começa a falar mal. É o pânico, né? Aquele medo, pânico, meu Deus. É o medo. E o Calil está mostrando que está com muito medo em relação a isso, né? E em nota, a Vale disse que sim, ela faz esse sentido de permitir que os seus funcionários retornem aos seus lares, mas que isso é natural, ela sempre fez isso e mesmo no período de pandemia, ela não pode travar essa liberação, né? Porque e a sede da Vale é aqui, né? Então a sede da Vale é aqui em Belo Horizonte. Ele falou que não, a Vale é muito rica,
ela tem que manter esses funcionários por lá, mas não tem como. Não, inclusive a ocupação de leitos aqui em Belo Horizonte, graças a Deus, está equilibrada. Sim, né? sim. Leitos de UTI até ontem era 49%, quer dizer, tínhamos 51% ainda para ser ocupados. Se Deus quiser, não vai precisar disso. Sim. Né? Então, graças a Deus, uma situação boa ainda. Né, lembrando, inclusive, que ele falou que no dia 25 de maio ele ia tentar voltar aí com o comércio em Belo Horizonte, mas que não é uma promessa, né? E ele disse que por mês a prefeitura está aí gastando cerca de 70 milhões no combate ao coronavírus. Meu Deus. Já nessa terça-feira, chegaram aí, vão começar a liberar os carregamentos que chegaram ontem das máscaras. Sim. Você lembra que a gente tinha comentado que ia ser até um decreto municipal de que quem fosse pego sem máscaras nas ruas e receber uma multa aí de R$80, né? É verdade. Ele voltou atrás, a história não é bem essa, mas as máscaras chegaram a Belo Horizonte ontem e nessa terça-feira eles já começam a distribuir para a população. Que ótimo. Ô Milton, eu tenho uma pergunta de interesse privado. Sim. Mas porque eu estava vindo, realmente, hoje eu estava vindo, eu pensei, meu Deus, já começou essa barreira sanitária lá na MG10, porque eu passo ali na cidade administrativa. Sim. Aí eu fiquei preocupado, se trava ali, já pensou? Aí eu pensei, vou pedir emprestado o helicóptero do Milton. Você me empresta o helicóptero para vir? Olha, por você ser uma boa pessoa, sempre me trata muito bem aqui, com consideração. eu vou emprestar, tá bom? Vamos deixar de jogar conversa fora e vamos falar de São Paulo, o transporte público em São Paulo. Sim. Ô, Cássio, a gente já tinha comentado aqui, não fui eu, né, mas foi outro repórter que tinha falado, sobre as restrições que o prefeito lá de São Paulo tem feito para poder evitar que as pessoas tenham mais aglomeração de pessoas, né? E evitar que as pessoas voltem a trabalhar. Na semana passada, o prefeito de São Paulo, o Covas, decidiu aí fechar algumas avenidas da cidade e algumas ruas para evitar a aglomeração de pessoas em empresas. Só que a coisa não funcionou muito bem, não. Ainda assim, gerou aí cerca de 11 quilômetros. Só que nessa semana, eles decidiram fazer um rodízio de carros na cidade. Isso. O seu carro termina com qual placa? Qual número? 8. 8. Então, um número par. Se você morasse em São Paulo, hoje você poderia sair, porque hoje é um dia 12. Então, eles estão fazendo assim, se você termina a sua placa com par, você pode sair no dia par. Isso. Mas amanhã, por exemplo, você não poderia sair, porque amanhã é 13 e é um dia ímpar. E eles fizeram isso e na segunda-feira, para o trânsito da cidade de São Paulo, foi ótimo, foi excelente. Eles não viram ali nenhum movimento, engarrafamentos, o trânsito fluiu tranquilamente. Mas, em compensação, o transporte público foi muito maior, Milton. E aumentou aí em cerca de 15%. Porque o paulistano, se ele não pode andar de carro, o que ele faz? Pega metrô. Ele pega metrô, ele vai andar de transporte público, com transporte Inclusive público. Aí a Estação da Luz. Sim, essa é a Estação da Luz que registrou aí um aumento absurdo. E aí você pensa, é para evitar das pessoas andarem de carro, para evitar aglomeração. Só que, ao contrário, eles estão crescendo com a aglomeração das pessoas no transporte público. E tanto o metrô do Brás quanto da Sé registraram aí números recordes de pessoas circulando nessas áreas de metrô. Segundo a prefeitura, está tudo tranquilo. Eles até aumentaram o número aí de trens dentro do metrô e vão aumentar o número de ônibus na cidade. Mas para a população, o que eles perceberam, na verdade, foi o contrário. Foi um aumento alarmante e muito grande de pessoas circulando, ou seja, mais aglomeração. Isso. Não adianta, as pessoas precisam trabalhar, a prefeitura precisa de rever ações nesse sentido, né, Cássio? Exatamente. Cá para nós, eu creio que não foi uma boa medida. Não. Porque você tira as pessoas dos carros, quer dizer, limita a circulação de carros, as pessoas têm que ir para o trabalho, têm que circular, vão de ônibus, metrô, onde vão ficar mais juntas. Sim. O Milton, inclusive, a gente tinha comentado sobre a questão dos estados que não vão seguir o decreto do Bolsonaro, né? Sim. São Paulo também, o Dória, viu? A nota que chegou agora. O Dória disse que ele não vai seguir também totalmente, não. Ele vai separar os setores que ele acha correto. Sim, então, sim. Assim, ou seja, de 8 vão para 9 estados 9 agora. estados, mais o estado que agora é oposição ao governo Bolsonaro. Falar em governo Bolsonaro, vamos falar do ministro da Economia, Paulo Guedes. Tem notícias sobre Paulo Guedes. Cássio, a gente tem falado desde a semana passada sobre a PLC. Você lembra, né? O projeto de lei complementar para ajudar estados e municípios durante o período de pandemia, para ajudar a economia desses estados
e desses municípios. O Bolsonaro ia sancionar essa lei ontem, mas um burburinho está rondando lá em Brasília, viu? Dizem que boa parte dos ministros são contrários às barreiras que o Bolsonaro tinha colocado, porque ele tinha ouvido o ministro Paulo Guedes, para evitar, aliás, para manter o congelamento dos salários dos servidores públicos. Isso. Só que boa parte dos ministros é contrário a isso e disseram ao presidente para ele evitar esse tipo de ação e que ele deve sim manter aí a mudança aí de salário desses servidores, né? De que os servidores não devem ter os seus salários congelados. Segundo o ministro da Economia, o Paulo Guedes, a economia, se eles congelarem os salários dos servidores, a economia é de cerca de 130 bilhões de reais até dezembro de 2021. Caso a lei se mantenha até dezembro de 2021. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Só que parte dos ministros concorda que, na verdade, eles discordam do congelamento dos salários e que os servidores devem ter seus salários normalizados aí. Só que eles disseram que tudo bem, parte dos servidores podem ter os seus salários congelados, mas que tal manter os salários aí de outros servidores, como os de agentes de saúde e das Forças Armadas, que são os principais servidores que estão lutando aí de frente ao combate do coronavírus, né? Decisão difícil, né? É decisão difícil. Só que a boa parte aí do pessoal da equipe do Paulo Guedes, que é da equipe do Ministério da Economia, disse que se isso acontecer, ao invés de 130 bilhões, a gente só vai ter aí uma economia de 43 bilhões. É uma economia muito grande e que isso vai ser péssimo para os agentes econômicos aqui do Brasil. O Bolsonaro tem até o dia 14, ainda essa semana, depois de amanhã, para sancionar essa lei. Vamos esperar e aguardar o que ele vai falar sobre isso, né? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Cena dos próximos capítulos. Vamos para a Amazônia, Milton? Vamos para a Amazônia, nós vamos contar aqui uma história interessante, que é a história da Wanderleia Ortega dos Santos, também conhecida como Wanda para os mais íntimos. Ela é enfermeira, na verdade ela é técnica em enfermagem lá no Amazonas e ela mora numa comunidade indígena de cerca de 700 famílias. Que legal. Que se chama Parque das Tribos. É um assentamento precário com cerca aí de descendentes de 35 tribos diferentes. Olha! A gente está vendo aí em noticiários que a situação da pandemia do coronavírus no Amazonas tem sido complicado, né, a cada dia. Mesmo. E esses assentamentos são de famílias bem pobres, né, de descendentes de tribos. E a Wanda disse que a maior dificuldade nesse parque aí das tribos é que boa parte dos funcionários das áreas de saúde do estado não conseguem chegar até lá. Isso. Porque o acesso é muito difícil e é uma região mais periférica da cidade de Manaus. Ela decidiu fazer um projeto diferente, ela decidiu ajudar as pessoas doentes nessas regiões. Olha que interessante, ela criou um grupo no WhatsApp onde as pessoas falam o que elas estão passando e como elas estão se sentindo. Sim. Se as pessoas apresentam algum sintoma, né? Obrigado. Algum sintoma do coronavírus, ela vai até a casa da pessoa, passa alguns analgésicos e alguns medicamentos e ela dá dicas de como a pessoa deve se portar durante esse período. Interessante que ela criou esse grupo de WhatsApp e tem dado muito certo na cidade. Ela tem apenas 32 anos de idade. Que legal! E não só isso. A gente tinha comentado essa preocupação do presidente Bolsonaro em relação aos empregos, né? Sim. Porque boa parte das pessoas que moram nesse Parque das Tribos, infelizmente, perderam os seus empregos e com isso estão passando fome. Ela decidiu criar uma campanha por lá para que as pessoas doem não só alimentos, mas também itens de higiene pessoal. Parabéns à Wanda. Parabéns para a Wanda. Lindo, viu? 32 anos e... 32 anos. Ela atua, inclusive, numa Gente, eu esqueci. ONG? Quando não é uma ONG. É como se fosse uma ONG, né? Uma iniciativa que ela ajuda pessoas que foram diagnosticadas com câncer de pele. Que lindo. Esse é o emprego dela. Mas, por enquanto, por quarentena, ela voltou para casa. E como ela mora nesse Parque das Tribos, né? O nome é diferente. Ela decidiu ajudar os moradores. Uma história muito bacana, né? Dizem que o melhor do Brasil é o brasileiro. Sim. E olha, parabéns à Wanda de orgulhar a gente. Parabéns pra Wanda. Milton, muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço. Excelentes notícias. Agradeço não só ao Milton, agradeço a você que nos ouviu pela Rádio Super, nos viu pela Rede Super de televisão. E me despeço e amanhã, meio-dia, ao vivo, mais Super News aqui na Rede Super, na Rádio Super. Grande beijo e até lá.